Boa tarde, pessoal. Ontem eu comentei, né, que eu ia apresentar aqui a resolução das questões da EBSER Prova Nacional, que aconteceu agora no dia 2 de fevereiro de 2020, né? Então, bem, vamos começar. Eu vou fazer alguns apontamentos, alguns comentários e também resolver as questões. A primeira questão que a gente vai resolver são 3 provas, 2 de nível médio, né? Prova de assistente administrativo e as de técnicos, e temos também a prova de nível superior, de que tem as áreas de ensino superior. A primeira que resolveremos será a prova de assistente administrativo. Aqui, de acordo com o Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o Conselho Fiscal é o órgão permanente de fiscalização da EBSER, de atuação colegiada e individual. Sobre o Conselho Fiscal da EBSER, assinale a alternativa incorreta. Bem, letra A. Então, nós queremos aqui saber sobre o Conselho Fiscal, que é um dos 9 órgãos estatutários. Lá no meu perfil do Instagram eu tenho colocado quais são esses órgãos estatutários e quais são as características que se referem. Bem, letra A, eu quero a incorreta, hein? O Conselho Fiscal é composto por 3 membros efetivos e seus respectivos suplentes. Verdadeiro, se a gente for lá no artigo 61 do Estatuto, que foi aprovado em 2018, nós veremos isso. B. A eleição para os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal ocorre pela Assembleia Geral. Também verdadeiro, está no final do caput do artigo 61. C. Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal escolhem o seu presidente. Verdadeiro também. Isso está lá no artigo 61, parágrafo 1º. Letra D. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal é de 3 anos, permitidas no máximo 2 reconduções não consecutivas. Bem, neste caso, a alternativa está incorreta, ou seja, ela é a resposta da questão. Resposta do número 26 é a letra D. Por que ela está incorreta? Isso vai estar lá no artigo 61, parágrafo 2º. Não são 3 anos, o prazo de atuação é apenas de 2, sendo permitidas no máximo 2 reconduções consecutivas, certinho? O membro representante do Ministério da Fazenda deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública. Verdadeiro também. Isso vai estar no artigo 61, parágrafo 5º. Isso mesmo. Bem, agora vamos para a próxima. Exercício 27. Leia abaixo o inciso 4 do artigo 4º da legislação EBSER. Bem, aqui eu já achei, eu penso, que foi um desleixo da banca, né, com os candidatos. Porque nós temos 3 legislações aplicadas à EBSER. E aí, qual delas? Muitas das vezes nós ficamos presos, às vezes, ao qual dispositivo está relacionado a qual lei. Por quê? Porque a prova ela é feita por letra da lei, como nós já estamos vendo aqui. No caso, a questão 27, ela corresponde à legislação 2550 de 2011, certo? E trata, no caso aqui, de uma das competências da EBSER. E aqui, no caso, nós só temos que preencher lacunas, então não há um prejuízo no momento de realizar a questão. Mas foi um desleixo, né, da banca com os candidatos. Cabe à EBSER prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários, federais e a outras instituições congêneres. Então, a resposta é a letra C, certo? Lembrando aqui que a EBSER possui vínculo com o MEC, no sentido de que vai procurar as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, que são aquelas instituições públicas que realizam ensino e pesquisa na área da saúde e possuem atendimento no âmbito do SUS, para realizar os contratos. Bem, número 28,
é sobre o Comitê de Ética, né? O Código de Ética, desculpa. O Código de Ética e Conduta da Empresa, né, da EBSER, baliza os princípios e valores requeridos de seus colaboradores. Dessa maneira, preza por um clima de abertura como forma de evitar a estagnação dos seus colaboradores, encorajando a criatividade em detrimento do conformismo. Em relação ao artigo 7º, do capítulo 3 do Código de Ética e Conduta da EBSER, que discorre sobre os compromissos de conduta, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos. Nesse caso, ele até referiu-se a qual dispositivo ele quer, né? O agente público da empresa, ao manifestar suas opiniões sobre as atividades da EBSER no exercício da liberdade de expressão, deve deixar claro se tratar de opinião pessoal, resguardando a reputação da empresa e de seus agentes. Verdadeira. O empregado pode discordar de práticas ou políticas adotadas pela empresa, devendo discutir suas ideais com o chefe imediato e apresentar sugestões. Também verdadeira. A empresa desestimula o empregado a discordar de suas práticas e políticas, a fim de não causar sua demissão por justa causa. Falso. Na verdade, o código vai falar que estimula a discordar de práticas e políticas que considere contra, né, desnecessária alguma situação. Então, a resposta aqui do número, né, da questão 28 vai ser a letra B. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos agora para a questão 29. Também se trata do Código de Ética e Conduta da EBSER, lá no artigo 4º. De acordo com o artigo 4º do capítulo 2 do Código de Ética e Conduta da EBSER, os princípios éticos e morais são fundamentais em todos os processos da empresa. A esse respeito, assinale a alternativa correta. A. O decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são exemplos de conceitos éticos que devem ser considerados nas decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, pois estes princípios podem facilitar a gestão participativa. No caso, ele não vai tratar sobre a questão de facilitar a gestão participativa. O artigo 4º ele traz outra questão, então está falso. A letra B, ela possui a mesma descrição. A única coisa que vai mudar vai ser em relação ao final também, pois estes princípios podem tornar complicada a gestão participativa. Ao contrário, né? Teoricamente facilitaria, mas não é isso também que o artigo 4º traz. Lembra? Quem foi meu aluno, eu já disse várias vezes, a prova ela é letra de lei. Então, por mais que haja talvez uma questão interpretativa, essa questão interpretativa deverá ser toda interpretativa, não em modificações do texto. Porque se há modificações do texto, significa que ela é incorreta, porque não corresponde à letra da lei. C. Também, né, a primeira parte é semelhante a A e a B, vai mudar aqui, pois a ética pode ser desconsiderada quando os relacionamentos empreendidos. Ela não pode ser desconsiderada, ela deve ser considerada. Então, falso. Letra D. A mesma coisa, ela vai fazer a modificação, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, com o objetivo de contribuir para a desconstrução da identidade da EBSER como uma instituição que despreza a preservação da ética em todos os seus atos e instâncias. Completamente errada, né? Não há uma desconstrução e também não despreza a preservação. Letra E é a correta, né? A alternativa à resposta da questão, e ela vai colocar aqui ao final, bem como todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, com o objetivo de contribuir para a construção e a consolidação da identidade da EBSER, como uma instituição que preza pela preservação da ética em todos os seus atos e instâncias. Esse é o artigo 4º, verdadeiro. Número 30. O Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares apresenta seus objetivos sociais com base nas leis e diretrizes vigentes.
em seu artigo 19, deixa claro sobre a situação de candidatura a mandado público por ocupantes dos órgãos de administração. Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta. Já vou fazer o comentário, né? Aqui nós temos 5 questões. E dessas 5 questões, 2 são pedindo a incorreta. Por isso que eu falo, por mais aqui que já esteja assinalado, assinale novamente, né? Para fazer com que seu cérebro ele pense que você tem que procurar a errada. Porque muitas das vezes a gente lê a incorreta e o cérebro não entende isso e vai procurar pela correta. Então, marque, assinale, faça com que o seu cérebro visualize essa necessidade. Vamos ler então. Durante o afastamento por candidatura a mandato público eletivo, o interessado receberá sua remuneração até a data do registro da candidatura. Bem, falsa. Já temos aqui a resposta, né, do artigo 30. Na verdade, não haverá remuneração. A partir do momento que ele se afasta por candidatura a mandato público, independente ou não dele apresentar o registro da candidatura, ele não vai ter mais a remuneração. O artigo 19 fala que é incompatível, né, com os cargos de administradores, com o cargo, a candidatura de mandato público e que deve ser requerido o seu afastamento a partir do momento que apresenta a sua pretensão à candidatura, ou seja, que a pretensão se torna pública, ou seja, a partir do momento que eu demonstrar minha vontade, né, de candidatura a um mandato público, eu devo pedir o afastamento. Caso contrário, eu perderei o meu cargo pode ser perdido o cargo. Então, além de requerer o afastamento, independente ou não do registro, o afastamento, como eu já disse, mas vou reforçar, ele está relacionado com a mera pretensão e essa pretensão tem que ser pública. Assim que a pretensão é pública, eu devo pedir o afastamento sob pena de perda do cargo. E o afastamento será sem remuneração. Nesse sentido, letra B, durante o período de afastamento não será devida qualquer remuneração ao membro do órgão de administração. Verdadeira. É incompatível, letra C, com a participação nos órgãos da administração deve ser a candidatura a mandato público eletivo. Verdadeira. Letra D, o interessado à candidatura a mandato público eletivo deverá requerer seu afastamento do cargo administrativo. Verdadeira. Letra E, o interessado à candidatura a mandato público eletivo deverá requerer seu afastamento sob a pena de perda do cargo, a partir do momento em que tornar pública sua pretensão à candidatura. Foi o que eu acabei de explicar. Não precisa do registro, a mera pretensão, a mera demonstração de vontade. E essa demonstração ser pública já é característica para requerer o afastamento, certo? Agora vamos ver a prova de técnico administrativo. Também está lá na letra, no número 26, me desculpe. Um comentário apenas. A prova de assistente administrativo, nós tivemos um questionamento sobre a Lei 2.550, né? 2 questões sobre o Estatuto Social que foi aprovado em 2018 e 2 questões sobre Código de Ética e de Conduta. Vamos ver a legislação aplicada à IPSER agora, da prova de técnico, né? 26. A empresa brasileira de serviços hospitalares é um órgão público vinculado ao Ministério da Educação, responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Só um comentário aqui, lembrando que a IPSER ela veio para suprir a falta de pessoal e também a falta de serviços, né? De modo que haja uma reestruturação e que os serviços e o atendimento com a quantidade de pessoal adequado, eles voltem a acontecer de uma forma qualitativa e quantitativa, né? Pensando que a assistência à saúde para a população deve ser eficaz. Em relação à criação da IPSER, assinale a alternativa correta. Aqui ele está pedindo a lei, né, que autoriza o poder público a realizar a criação da IPSER. Como já todos sabem, foi criado por meio da Lei 2.550, de 15 de dezembro de 2011. Então, a letra A aqui
é a resposta da questão. Essa questão ela não poderia ser errada de hipótese alguma, né? Quem teve aula comigo sabe que ela foi muito trabalhada em sala. Eu sempre frisava sobre essa lei, frisava o número, frisava o ano da sanção da lei. Então, essa questão ela não pode ter sido erro, certo? Ela era para todo mundo acertar. Bem, 27. Outra questão que eu achei, né, que eu penso que foi um desleixo da banca, porque leia abaixo o artigo 3º da legislação EBSER. Qual legislação? Nesse caso aqui também é a lei 2550, que inclusive é do exercício anterior. Talvez eles não tenham colocado, porque no caso apresentaria a própria resposta, né? Mas eles poderiam ter colocado da legislação que autoriza a criação da EBSER pelo poder público, pelo Poder Executivo, por exemplo, né? Eles poderiam ter tratado desse enunciado de uma forma com mais zelo. Nesse caso aqui, ele vai falar sobre a finalidade da EBSER. Então, vamos lá. A EBSER terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos, certo? De assistência médica hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutica à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada nos termos do artigo 207 da Constituição, a autonomia universitária. Resposta da questão, então, letra C, certo? Sempre frisava também em sala de aula a autonomia universitária, importantíssimo, certo? Por que que é importante? Porque a gente tem que lembrar que as universidades, elas possuem autonomia para ter ou não o contrato com a EBSER. Exercício 28. De acordo com o artigo 1º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta. Letra A. A EBSER tem por objetivo alocar recursos públicos para o atendimento privado dos pacientes como base nas instalações internas da rede EBSER. Não tem nada disso relacionado lá no artigo 1º. A EBSER tem como objetivo alocar recursos privados para o atendimento público dos pacientes, com base nas instalações externas da rede EBSER. Também não se refere a nada deste artigo. A EBSER tem por objetivo desestruturar os princípios e valores que norteiam as ações e os compromissos de condutas institucionais nas relações internas e externas às redes EBSER. É estruturar, não tem nada de desestruturar princípios e valores, né? A EBSER tem por objetivo estruturar os princípios e valores que desnorteiam as ações e compromissos de conduta institucionais nas relações internas e externas à rede EBSER. Completamente falsa, não desnorteia, certo? Letra E. A EBSER tem por objetivo estruturar os princípios e valores que norteiam, né, as ações e compromissos de conduta institucionais nas relações internas e externas das redes EBSER. A alternativa da questão 28, então, letra E. Vamos agora para a 29. Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares baliza os princípios e valores requeridos de seus colaboradores em relação ao capítulo 4 do Código de Ética e Conduta da EBSER, que discorre sobre os relacionamentos no âmbito interno. Analise as afirmações abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos. Primeiro, a EBSER buscará adotar medidas para que não haja distinção de tratamento entre as pessoas que atuam na empresa, com respeito à hierarquia e ao desempenho das competências de cada um, e em conformidade com os princípios e valores fundamentais. Correta, tá lá no artigo 9º do Código de Ética e Conduta. Todas as pessoas que atuam no âmbito da EBSER deverão contribuir para o estabelecimento e a manutenção de um ambiente de trabalho em que não prevaleçam a cooperação, eficiência, dedicação, iniciativa, justiça, responsabilidade, transparência e a urbanidade. Falsa, certo? Não prevaleçam? Falso.
Todos os que atuam na EBSER devem se comprometer... inclusive, essa anterior é o artigo 10. Todos os que atuam na EBSER devem se comprometer no sentido de não serem coniventes com qualquer infração a este Código de Ética e Conduta, bem como aos demais atos normativos da empresa. Verdadeiro. Tá lá no artigo 11. Então, a resposta é letra B. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Número 30, desculpa. Número 30 vai tratar aqui sobre os objetivos sociais da EBSER. Então, isso aqui vai estar lá no artigo 4º do Estatuto. O Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares apresenta seus objetivos sociais com base nas leis e diretrizes vigentes. Em relação aos objetivos sociais da EBSER, assinale a alternativa incorreta. Então, novamente, nós vamos procurar a alternativa incorreta, certo? Um comentário, né? Em sala de aula, eu cheguei a tratar de alguns dos objetos sociais, sendo que eu não apresentei todos elencados na lei. É o que eu sempre falo. Eu estou na sala de aula, eu estou presente, né, como forma de instrumento para viabilizar o entendimento sobre aquela legislação. Mas não é possível, né, nem viável ler toda a legislação em sala, né? É muito cansativo, desgastante, e é o que eu sempre falo, leia em casa, né? A sala de aula é um mecanismo de auxílio, mas vocês devem ler a lei em casa. Afinal, até aqui, todas as questões foram letras da lei, exatamente como está lá descrito. Letra A. Prestar serviços gratuitos de assistência médica hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde. Verdadeiro é o inciso 1 do artigo 4º do Estatuto. B. Administrar unidades hospitalares. Verdadeiro, inciso 2, artigo 4º, Estatuto. Inclusive, também é uma das competências conforme está elencado lá na Lei 2550. C. Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação. Verdadeiro, inciso 4, artigo 4º. Desestimular programas de formação profissional com a finalidade de não desqualificar a atuação profissional na saúde pública do país. Falsa. Essa é lá no inciso 7. Na verdade, é estimular os programas. E. Prestar serviços delegados pelo governo federal, com vistas ao cumprimento do seu objetivo social. Então, correta. Essa aqui está lá no inciso 12. Resposta da questão, letra D, porque a gente está procurando aqui a incorreta, certo? Agora, a próxima, né, prova, eu peguei aqui a prova de advogado, né, mas são as provas de nível superior. Primeira questão, 26. Outro comentário também, da prova de nível médio do técnico, houve uma questão apenas do Estatuto. Foram 2 do Código de Ética e 2 da Lei 2550. Então, veja como a banca ela fez, né, um pouco de mistura. Vamos lá. 26. No capítulo 16 do Estatuto da EBSER, é tratado sobre a auditoria interna, que é vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria. Sobre a auditoria interna da EBSER, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Veja bem, várias vezes na sala, né, no momento que eu estava expondo a matéria, alguns alunos me perguntaram, mas as competências cai, não cai, estuda, não estudo? O que eu respondia era que da maioria das questões é que não havia a proporção relacionadas à competência eram sempre menores. Entretanto, não era por isso que eles não iriam estudar competências. Então, eu falava sempre que era para ler as competências. Se tá difícil memorizar, pega só um momento, lê só um artigo de competência. Um dia você lê a competência do Conselho de Administração, no outro da diretoria executiva, certo? No caso aqui da auditoria interna, nós temos apenas, salvo engano, 5
competências, né? Vai estar lá no artigo 7, artigo 7, então é um artigo bem resumido, bem tranquilo, então era um artigo que dava para ler, inclusive, várias vezes. Agora vamos ver, então, qual que é a alternativa. Compete executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira e orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa. Verdadeiro, artigo 7, inciso 1. Cabe propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados. Verdadeira, inciso 2. Deve verificar o cumprimento e implementação pela empresa das recomendações ou determinações do Ministério da Saúde, Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Executivo. Falsa. Por quê? Tribunal de Contas do Estado, na verdade é Tribunal de Contas da União. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, letra B. Veja bem, se essa questão você não soubesse, não li as competências da auditoria interna ou li não consegui memorizar, você conseguiria pelo menos eliminar que a última é falsa. Por quê? Quando a gente trata de fiscalização, né, lá na Lei 2550, a gente vê que a fiscalização externa da EBSER, ela é feita com o Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Veja bem, a EBSER, ela é um órgão da administração pública indireta da União. Ela está vinculada principalmente com as universidades federais, que são universidades vinculadas com a União, e tudo a que nos referimos em relação à EBSER é da União. Então, por que o Tribunal de Contas do Estado estaria fazendo parte? Essa seria falsa de cara. Não sei, mas por lógica daria para sair dela, certo? Então, a resposta é a letra B. 27, desculpa. Leia o artigo 6º da Lei 2550. A EBSER, respeitado o princípio da autonomia, aqui vai ser universitária. Como eu já disse, a autonomia universitária. Poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou as instituições congêneres. Fácil também, muito tranquila essa, letra C. 28. De acordo com o capítulo 3 do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, sobre os compromissos de conduta, os princípios éticos e morais são fundamentais para o trabalho. Em relação ao artigo 6º, sobre os princípios e valores norteadores e compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta. Novamente, eu quero a errada. Um comentário, né? Abre parênteses aqui. Quando a gente trata de código de ética e conduta, a gente sempre tem que pensar nas relações moralmente aceitas que estão relacionadas com a ética. Então, é muito fácil procurar por aquelas que estão incorretas, porque se há alguma coisa que vá contra o princípio, contra algum tipo de valor, já não faz muito parte de uma eticidade, moralidade relacionada, certo? Então, não sei. Uma boa ideia será buscar pela lógica coisas que não estão vinculadas ou que vão contra a moralidade e a ética. Os valores e compromissos devem estar refletidos nos relacionamentos nos âmbitos interno e externos da empresa, sempre zelando pela imagem, reputação e integridade da EBSER. E aí? Verdadeiro. Artigo 6º, inclusive, do Código. B. A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores. Verdadeira. Artigo 6º, parágrafo único. A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente ou em parceria e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros. Verdadeira. Também está lá no artigo 6º, parágrafo único. Os valores e compromissos da empresa, com base em seu patrimônio e capital intelectual, não serão regidos pelos aspectos éticos e morais de conduta, pois se norteiam com base administrativa e executiva. Não são regidos, eu estou
numa questão de código ético e conduta e está falando que não serão regidos pelos aspectos éticos? Falsa, né? Além de ser falsa, porque aparenta algo ali meio estranho, ela não tá lá no, como traz aqui, capítulo 3 do Código de Ética. Letra E, deve-se proteger a marca e a propriedade intelectual do mau uso, desvios ou utilização para benefícios pessoais. Certo? Verdadeira. Artigo 6º, parágrafo único. A letra alternativa da questão, a letra D. Um comentário sobre a letra E. Lembrando que o Código de Ética e Conduta, ele traz sobre o respeito com as pessoas e o patrimônio público, ou seja, os bens que estão ali associados à EBSER. 29, penúltimo, hein? Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares baliza os princípios e valores requeridos pela empresa sobre responsabilidade da Comissão de Ética da EBSER. Em relação a esta comissão, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Primeira, compete à comissão a divulgação, implementação e a atualização do Código de Ética e Conduta, a resposta a consultas éticas, bem como a apuração de denúncias de descumprimento da conduta ética. Verdadeiro está no artigo 18 do Código. Qualquer pessoa poderá entrar em contato com a comissão pelos canais de comunicação indicados na intranet e internet, sendo assegurado parcial sigilo e confidencialidade das informações. Falso, isso aí está lá no artigo 18 final, sendo assegurado total sigilo. A denúncia de uma conduta contrária aos preceitos éticos poderá ser feita por qualquer cidadão, empregado da EBSER ou não. Verdadeira, artigo 19, parágrafo 1º. Então a resposta é a letra A. A última, me perguntaram, era a aposta de muitas pessoas, foi minha aposta também, caiu uma questão relacionada à Assembleia Geral. Por quê? A Assembleia Geral é um órgão agora apresentado lá no Estatuto Social. Não é um órgão estatutário, mas é um órgão, inclusive é o órgão máximo, conforme está no artigo 30, inclusive na questão 30 e lá no artigo 7º do Estatuto. Então vamos ler. A Assembleia Geral é o órgão máximo da EBSER, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Em relação à Assembleia Geral, assinale a alternativa correta. Um comentário aqui, se você vai fazer a prova da EBSER UFA esse fim de semana, lá no meu Instagram, vou deixar ele aqui embaixo, tem um IGTV falando bem resumidamente sobre a Assembleia Geral. Se ficar com alguma curiosidade, quiser perguntar alguma coisa, pode fazer aqui também nos comentários, mas também pode dar uma olhadinha lá para tentar tirar alguma dúvida. Letra A. As deliberações serão registradas no livro de atas, que não podem ser lavradas em forma de sumário dos fatos ocorridos e serão divulgadas exclusivamente no Diário Oficial da União, em sua versão impressa, que não podem ser lavradas em forma de sumários. Ela está falsa, artigo 10. Apenas um comentário aqui, a gente pode pegar aqui na legislação também, em referência a esse artigo, para mostrar melhor para vocês sobre a Assembleia Geral, que é um órgão importante. Então, aqui, ó, artigo 7º. Isso aqui que eu acabei de demonstrar, ela está no artigo, não será no 7º, será no 10, aqui, ó. Além disso, são 2 erros que traz essa questão, em sua versão impressa. Todas as publicações da EBSER, elas são feitas em site oficial, ok? Ou atualizado. B. Os trabalhos da Assembleia Geral são dirigidos pelo presidente da União ou pelo substituto que a esse vier designar? Falsa. Vamos olhar aqui. Ela vai ser dirigida, parágrafo 2º, pelo presidente da EBSER. Veja bem. Boa troquinha. Letra C. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente 2 vezes por ano e extraordinariamente sempre que necessário? Não, será uma vez. Artigo 8º, ordinariamente, então, 1 vez por ano.
Letra D. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho Executivo ou, nas hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Fiscal ou pela União. Nós temos dois erros aqui. Vamos lá? Olhar aqui na lei. Primeiro que não há Conselho Executivo, certo? O outro órgão estatutário que existe é a Diretoria Executiva, que é um dos órgãos da administração. E, na verdade, ela será convocada pelo Conselho de Administração ou, nas hipóteses admitidas em lei, pela Diretoria Executiva e aí o restante, ok, certo? Letra E. A Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Verdadeiro. Tá aqui, ó. Artigo 7º, parágrafo 1º, certo? Então, essa aqui são as 3 provas, né? Uma análise breve, rápida sobre as 3 provas, com os comentários das questões. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que tenham gostado do vídeo.